Gente, eu uso iluminação natural. E hoje tá um pouco escuro, mas eu acho que tá bom, não sei. Mas vou gravar assim mesmo, porque hoje no meu cronograma estava a gravar. Bimo está aparecendo, Bimo está assustado, porque estamos numa pandemia. E, gente, eu hoje vou falar sobre um autor doidão. Eu li 2 livros desse autor. E assim, já quero ler a obra inteira, porque amo o jeito que ele escreve, amo a criatividade dele. Quando eu tô lendo, eu penso, meu Deus, como alguém pode ser tão criativo assim. Eu li Matadouro 5, que eu acho que é o principal livro desse autor. E eu li esse livrinho também, o Cama de Gato, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Se você leu, deixa nos comentários se você gostou, porque assim, amei. Quero saber o que você interpretou desse livro, se você não interpretou nada, se você interpretou alguma coisa. Que assim, eu interpretei umas coisas, mas pode ser também a abobrinha da minha cabeça, não é mesmo? Mas eu vou falar aqui das coisas que eu interpretei. Mas antes de tudo, eu acho um pouquinho importante a gente falar sobre o Kurt Vonnegut, porque a vida dele mudou o modo de escrita dele. Tem alguém me ligando. Então vamos falar um pouquinho desse autor, não é mesmo? O Kurt Vonnegut, ele foi um dos autores mais influentes do século XX. E ele, assim, gente, tem uma escrita doidona. E é doidona mesmo, assim, quando você lê o livro você percebe que o cara era doidão. E ele sempre, em todos os livros dele, pelo que eu saiba, né, isso fontes, internet, mas pelo menos nos 2 livros que eu li, ele tem críticas muito ácidas à sociedade, assim, ele critica demais a sociedade e é muito visível que ele critica a sociedade. E eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele, a vida do Kurt Vonnegut, né? E uma coisa muito interessante que eu achei foi que ele se alistou pra guerra, né, pra Segunda Guerra Mundial. E ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial e ele foi sequestrado, ele foi pego pelos nazistas, né, e levado para um campo de concentração de trabalho de prisioneiros de guerra. Então ele ficou sendo prisioneiro dos nazistas por um tempo, e isso ele fala muito bem no livro Matadouro 5, que eu não sei onde tá, mas vou deixar a imagem aqui pra vocês. Ele fala muito bem sobre isso no livro Matadouro 5, como ele foi sequestrado, como... Sequestrado não sei se é a palavra, né? Mas como ele foi pego pelos nazistas, como foi ficar no campo de concentração, enfim. Um livro espetacular. E esse fato mudou totalmente a maneira com que o autor escreve, né? Que é esse jeito doidão dele escrever. E o Cama de Gato, ele foi um livro que foi lançado em 1963. Só que assim, gente, enquanto eu tava lendo, parece que ele foi feito pra hoje, assim. Parece que ele se passa no dia de hoje. Porque é exatamente o que acontece com a sociedade atual do mundo. E o livro, ele começa com o protagonista do livro, né, que é o Jonah, que ele quer escrever um livro de o que as pessoas estavam fazendo no dia em que a bomba atômica estourou em Hiroshima. Então ele tá interessado não na parte técnica da bomba atômica, mas na parte humana da bomba atômica. E ele tá interessado principalmente no principal criador da bomba atômica, que é o Félix, que foi um cientista que já tá morto, né? Mas ele foi um dos principais criadores da bomba atômica. Nisso, ele vai à procura dos 3 filhos do Félix e ele manda uma carta pro Newt, que, se eu não me engano, é o filho mais velho do Félix, e ele consegue entrar em contato com esses filhos. E o Jonah descobre nisso que no dia em que a bomba atômica estourou, o pai de Newt, o Félix, né, o famoso cientista, ele tava brincando com o filho dele. E é uma das únicas vezes que o Félix brinca com o filho dele, porque o Félix, ele é uma pessoa muito fria, que não se encaixa bem na vida em sociedade. Então ele não dava atenção pros filhos, assim, simplesmente não dava. Então foi uma das únicas vezes que o Félix brincou com o filho dele. E ele tava brincando de cama de gato. Pra quem não sabe, cama de gato é aquele negócio que você faz com barbante. Aí você embrama o barbante na sua mão, e daí você passa pra outra pessoa, que embrama mais o barbante na mão dessa pessoa, e daí vira um ciclo vicioso de passa, 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 e cria, assim, imagens maravilhosas. Não sei na infância de vocês, mas na minha infância eu brincava muito, muito de cama de gato. Eu vivia com barbante na mão, brincava principalmente com a minha avó, né, que ela fazia umas coisas lá e eu fazia outras coisas e ela fazia outras coisas. Era muito legal, me divertia demais com isso. Só que voltando pro livro, o que aconteceu? O Félix estava brincando com o
filho dele, com o Newt, de cama de gato, e ele decidiu cantar uma canção pro filho dele. Eu vou ler a canção pra vocês. Então ele cantou: Nana, nana, gatinho, em cima da árvore quentinho. Quando o vento sobra, a caminho se dobra. Se o galho quebrar, a caminho vai despencar. Para baixo, a caminha vai. Isás, cai o gato e tudo mais. E nesse momento, o Newt, ele ficou extremamente chocado, extremamente assustado, saiu chorando. E o pai dele nem entendeu por quê, mas, né, uma criança ouvir uma cançãozinha dessa numa brincadeira é realmente traumatizante, assim. Isso mostra a habilidade do pai dele com os seres humanos. Mas tem mais uma coisa. Entrando em contato com o Newt, o Jonah, ele descobre que a bomba atômica não foi o único feito do Feli, que ele também descobriu um negocinho, um gelo chamado gelo 9. E esse gelo 9, ele derrete a temperatura de 45,7 graus Celsius. E, gente, isso é muito alto, assim. Acho que, não sei se no Brasil já registrou uma temperatura de 45,7 graus Celsius no ambiente, assim. E o que acontece com esse gelo? Se esse gelo entrar em contato com qualquer superfície líquida, ele congela tudo. Então vamos supor que esse gelo entrou em contato com o mar. Não, com o mar não. Vamos começar com uma coisinha pequena. Vamos supor que esse gelo entrou em contato com um lago. E depois esse gelo entrou em contato com o rio. E pode ser uma micropartícula desse gelo. Então ele congelou o lago e o rio. Congelando o rio, ele congela também o mar que deságua no rio. Então ele congelou o mar inteiro. E congelando o mar, ele congela a chuva que entra em contato com o mar. Então ele congela tudo, ninguém mais tem água, ou seja, o mundo acaba. Isso é a aniquilação do ser humano. E ele também congela o ser humano. Se você pega um pedacinho de gelo 9 e coloca na sua boca, você congela por inteiro, então você morre. E daí, no meio de tudo isso, no meio desse gelo 9, no meio da bomba atômica, o livro, ele apresenta muitos personagens, tipo, tem muito personagem no livro, que é tipo nada a ver. Tem a bailarina que é casada com um anão, tem o cara que constrói lápide, tem vários cientistas muito loucões, tem mães de cientistas, e parece que não tem nada a ver mesmo com nada, assim, esse monte de personagem. Mas no final tudo se encaixa. Mas quando você tá lendo, é muito confuso, você fica, meu Deus do céu, o que são esses personagens? E também, no meio de tudo isso, tem uma religião. O livro inteiro fala sobre uma religião chamada boconismo. Aí eu, uma pessoa inocente, a primeira vez que vi boconismo, eu pensei, gente, nunca ouvi falar nisso. Fui pesquisar e não achava uma fonte confiável do que era boconismo. E no capítulo seguinte, eu descobri que boconismo é a religião criada pelo próprio Kurt Vonnegut. Então ele criou a religião, ele criou orações, ele criou conceito, ele criou situações, ele criou tudo para escrever esse livro. E o boconismo, ele é baseado em verdades inofensivas, ou seja, mentirinhas, aquelas mentirinhas que não fazem mal para ninguém. E uma coisa que eu achei muito idiosincrática, assim, no boconismo, é que a conexão entre pessoas nesse boconismo se dá pela junção das solas dos pés. Eu achei muito estranho esse negócio aí, mas você fica descalça e você une sua sola do pé com outra pessoa, e daí você tem essa conexão boconista com outra pessoa. Enfim, é uma religião muito doidona também. E daí tem uma frase que o boconismo prega, que eu vou citar também pra vocês, que é a frase: quem for incapaz de entender como uma religião benéfica pode ser baseada em mentiras, também não vai entender esse livro. Então, assim, gente, vocês têm que entender isso pra entender esse livro. E daí tem uma parte do livro também que o Jonah, ele vai pra uma ilha. E nessa ilha é proibido o boconismo. Quem é boconista tem pena de morte. Quem é pego, quem é denunciado fazendo ações boconistas tem pena de morte. E tem uma ironia extremamente grande, assim, muitíssimo grande nessa parte, que é que o ditador dessa ilha é boconista. Vocês entendem essa ironia? E no livro, a gente entende que tudo é ironia, tudo é mentira, tudo é cinismo, tudo baseado em críticas e extrapolações. E daí ele cita duas maneiras de pena de morte no livro que eu achei, assim, essencial citar aqui pra vocês. A primeira maneira de pena de morte é que a pessoa é pendurada pela barriga num gancho, então um gancho atravessa a barriga dela e ela fica pendurada aí em qualquer lugar, num poste, enfim, até
ela morrer. E a segunda pena de morte que é citada no livro é um caso, na verdade, que aconteceu de um pai que assassinou o próprio filho. E esse pai, ele é assado vivo. E depois que ele já tá assado, descobrem que na verdade o pai não matou o filho, então assaram o cara vivo por nada. E daí eu vi, pelo menos, né, não sei se existe mesmo, mas eu vi uma crítica muito forte à pena de morte nesses trechos aí que ele cita, que ele extrapola muito a pena de morte. E tem, assim, diversas reflexões que dá pra fazer nesse livro. Eu não vou falar mais do enredo em si, porque senão vai virar spoiler, né, gente? Mas tem várias reflexões, mas antes de fazer as reflexões eu vou falar um pouquinho da edição que eu tenho. Então, mudando o ângulo da câmera aqui, vou falar um pouquinho da edição. O livro, como eu falei já, né, ele foi escrito em 1963, no cenário da Guerra Fria, e ele tem 278 páginas, então não é um livro extremamente grande, dá pra ler com tranquilidade, e ele é dividido em 127 capítulos. Então os capítulos são super curtinhos, tem capítulos que é tipo poucas frases, assim. Então a leitura flui muito bem, flui muito rápido, mas não é um livro fácil de ler. É um livro um pouco difícil de ler, mas mesmo assim a leitura ela flui. A editora que republicou, se eu não me engano, em 2017 esse livro aqui no Brasil, foi a editora Aleph. E assim, pra mim, que tem dislexia e tudo mais, eu achei a diagramação e tudo no livro muito tranquilo pra ler, porque é muito espaçado as coisas, os capítulos também são espaçados, a letra é um tamanho super confortável, as páginas são amareladas. Ele foi traduzido por Lívia Coepel e assim, eu acho uma edição ótima, eu gostei muito dessa edição, eu achei super confortável de ler. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre as reflexões que eu tive nesse livro. Sempre, depois que eu termino de ler um livro como esse, ou seja, um livro que exige um pouco mais, que me faz pensar um pouco mais, eu passo um tempinho depois com ele. Ou seja, eu pego, revejo todas as minhas anotações e vou anotando algumas reflexões num papel, num rascunhinho, num resuminho que eu faço. Eu até posso fazer um vídeo sobre isso, deixa nos comentários se você quiser. Eu vou anotando tudo e nesse livro eu achei incrível que eu anotei muita coisa, assim. Mas eu vou falar algumas delas pra vocês. O livro, ele tem muito esse negócio de as nossas criações causam as nossas próprias destruições. Então, por exemplo, a bomba atômica, que foi algo que foi criado por esse... Gente, não foi criado por ele, tá? Não foi criado pro Félix. Tudo nesse livro é inventado. Então, assim, não tome isso como verdade. Mas a bomba atômica que foi criado por Félix nesse livro, ela causa a própria destruição. E esse gelo 9 causa não só a destruição, mas a aniquilação da humanidade, né? E daí eu fiquei pensando que isso é super atual, porque imagina, gente, quanta arma tanto física quanto biológica o mundo, os governos aí por fora têm que a gente não sabe. Eu vejo muito isso também no livro A Dança da Morte do Stephen King que eu tô lendo agora, porque foi uma arma biológica, se eu não me engano, que escapou, sei lá, quebrou o vidrinho da bactéria, sabe? E daí começou a matar todo mundo. E imagina quanto disso não tem no mundo. Então eu achei isso super atual, super importante de ser pensado. E o livro, ele também trata muito da inteligência. Esses cientistas que aparecem no livro são cientistas espetacularmente inteligentes, assim. São pessoas que, sabe, muito inteligente. E o Félix ganhou o prêmio Nobel, etc. Só que inteligência é uma ferramenta, né, gente? Então depende aí onde você vai colocar essa inteligência, ou para que você vai usar essa inteligência. No caso, esses cientistas que aparecem aí no livro, eles usam a inteligência deles sem pensar nas consequências. Então eles aí criaram a bomba atômica sem pensar nas consequências que ia ter a bomba atômica. Então eles pensam naquela caixinha e não pensam 3 centímetros além da inteligência deles, sabe? Isso é muito ruim. Tem aquele negócio de inteligência demais deixa você burro, né? E eu acho isso também muito atual pelo
pelo excesso de informação que a gente tem hoje. A gente pode colocar no Google exatamente qualquer coisa e daí, por exemplo, eu quero saber o tamanho do pelo de um hamster. Aí eu digito isso no Google, eu sei, ou eu quero saber como explodir um prédio. Vai ter isso em algum lugar, gente. Tem o Google e tem a Deep Web também, né? Então você pode saber exatamente tudo. E daí onde você vai aplicar essa inteligência é o ponto-chave, sabe? Onde você vai aplicar essa informação. E isso é muito perigoso. Sem contar a desinformação que tá tendo hoje em dia. Então as fake news. E, gente, isso se espalha, sei lá, na velocidade da luz, né? Fake news se espalha muito mais do que notícias verdadeiras. E eu já fiz iniciação científica e tudo mais, né? Eu tenho contato com artigos acadêmicos, às vezes eu leio alguns artigos que me interessam e eu vejo o porquê, né? Na minha opinião, o porquê das fake news se espalharem muito mais do que as notícias verdadeiras. Os artigos acadêmicos não são feitos para as pessoas lerem. É muito difícil entender um artigo acadêmico. Você pega um artigo acadêmico de biologia, eu que, por exemplo, já fiz uma parte da faculdade de física, faço agora matemática e faço também economia, eu não entendo um artigo de biologia. Eu tenho que pesquisar cada termo, quase cada palavra desse artigo para entender. Então, o meio acadêmico, ele não foi feito para a população. Eu acho que tem uma distância muito grande entre um e outro. Eu acho que isso é um ponto muito importante de ser debatido, né? Porque o que é estudado, o que é pesquisado nas universidades, tem que chegar para a população de alguma forma. Essa informação tem que ser disseminada. E não a desinformação. Mas enfim, assim, o livro ele é muito irônico. Ele faz você rir de um assunto que não é pra rir, que é a aniquilação do mundo. Você ri com isso e, tipo, você se sente mal rindo com isso até, mas o Kurt Vonnegut, ele escreve de uma forma que te seduz pra tirar sarro de tudo. Então ele tira sarro da aniquilação da humanidade mesmo. Então, assim, vale muito a pena conhecer os livros dele e vale muito a pena não só ler os livros dele, mas pensar também no que os livros dele estão querendo dizer, sabe? Porque isso traz uma reflexão que te enriquece muito e muitas vezes vira aquela chavinha no seu cérebro de eu preciso pesquisar mais, eu preciso saber informações mais verdadeiras, sabe? Eu sei que isso é muito difícil hoje, eu tenho muita dificuldade, eu acho que todo mundo tem muita dificuldade de distinguir informações verdadeiras, informações falsas, mas isso é muito importante. Eu acho que para os dias atuais esse ponto do livro é o que mais me chamou a atenção. Enfim, leiam Kurt Vonnegut, comenta aqui se vocês já leram, conversem comigo, gente, falem o que vocês acharam da minha reflexão, né? Eu gosto muito quando vocês conversam comigo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.